Por trás das telas iluminadas, emojis, trends virais, existe uma geração que está moldando o mundo em silêncio. E o mais curioso é que poucos estão prestando atenção de verdade. Nascidos entre meados de 1995 e 2010, os chamados Geração Z não conhecem o mundo sem internet. Eles cresceram com o smartphone na mão, as redes sociais no bolso e uma enxurrada de informações a cada deslizar de dedo. Mas se engana quem pensa que são apenas jovens distraídos por telas. Eles estão questionando tudo. A geração Z é inquieta, questiona padrões, rompe contradições e não aceitam verdades empurradas goela abaixo. Eles não se encaixam e nem querem. Essa geração tem pressa, mas não querem chegar ao topo e sim fazer sentido no caminho. Para essa geração, discursos vazios não colam. Eles identificam um líder fake em segundos e seguem quem fala com o coração. As marcas que tentam forçar a identificação sem propósito real são rapidamente canceladas. Já aquelas que abraçam causas com verdade ganham defensores leais. Eles não querem só um emprego, querem um porquê. Trabalhar só por dinheiro é quase uma ofensa a essa geração que busca impacto, conexão e flexibilidade. O sucesso para eles é viver alinhado com os seus valores, mesmo que isso signifique demorar mais para conquistar status. Para eles, a saúde mental virou uma pauta central. Enquanto as gerações anteriores engoliam o choro e seguiam em frente, os Geração Z estão falando e alto sobre ansiedade, burnout, depressão. Eles pedem, ou melhor, exigem espaços mais humanos, líderes mais empáticos e ambientes mais saudáveis. Eles não estão marchando nas ruas, estão digitando nos comentários, criando movimentos com hashtags, mudando empresas com feedbacks sinceros, cancelando o que ressoa e viralizando o que emociona. Ignorar essa revolução é um erro estratégico. Entendê-la, por outro lado, é um passo à frente, porque no final das contas, quem não aprende a ouvir a geração Z vai ser ignorado por ela amanhã. Eles têm acesso a tudo: informações, tecnologia, conexões globais e liberdade de expressão. Mas por trás das telas brilhantes e das selfies sorridentes, algo profundo está faltando e poucos estão falando sobre isso. O verdadeiro problema da geração Z não é a distração, não é a tecnologia, não é a falta de paciência, como muitos estão rotulando. O problema real é um vazio existencial em um mundo saturado de possibilidades. Nunca se teve tanto acesso. A um clique é possível aprender qualquer coisa, falar com qualquer pessoa, criar um negócio ou mudar uma carreira. Mas essa abundância criou um efeito colateral invisível: a paralisia pelo excesso e a falta de direção em meio a infinitos caminhos. Eles estão sobrecarregados de tudo, menos de significado. Vivem conectados, mas se sentem sozinhos. Estão rodeados de estímulos, mas têm dificuldade para encontrar propósito. São especialistas em memes e trends, mas se perdem quando o assunto é identidade. A pressão é silenciosa, mas constante. Ser original, ser produtivo, ser bonito, ser aceito, ser relevante. É uma corrida sem linha de chegada, onde o cansaço mental virou a rotina e a comparação é um evento diário disfarçado de inspiração. Gritam por propósito, por conversas reais, por líderes que escutam, por espaço onde possam falhar sem serem cancelados, por menos julgamento e mais compreensão. O verdadeiro problema da geração Z não é a preguiça, é o excesso de peso emocional no mundo que finge leveza. E talvez a grande virada não esteja em oferecer mais conteúdo, mais regras ou mais cobrança, mas em oferecer conexão, direção e significado. Porque o futuro não será construído por quem tem tantas respostas, mas por quem tiver coragem de escutar as perguntas certas, inclusive as que vêm da geração que todos tentam rotular, mas poucos tentam entender. E existe uma pergunta frequente: a geração Z vai servir para alguma coisa? Essa pergunta, à primeira vista, ela soa como uma provocação e talvez até um julgamento, mas lá no fundo ela revela uma preocupação real e presente, e muitas vezes silenciosa, de uma sociedade que ainda não entendeu, de uma geração que está crescendo diante dos seus olhos. Afinal, como confiar em uma geração que troca de ideia rápido, que prefere trabalhar de casa, que desafia autoridades, que não aceita emprego por segurança, mas sim por propósito? Como acreditar em uma juventude que cancela, sente demais, questiona e não tem paciência para discursos vazios? A resposta é simples e profunda.
Sim, a geração Z vai servir, mas não do jeito que o mundo espera. Eles não vão servir a sistemas ultrapassados, não vão se curvar a líderes que impõem respeito sem merecê-los, não vão aceitar padrões só porque sempre foi assim. Eles não nasceram para repetir, nasceram para reinventar. A geração Z vai servir para transformar empresas em lugares humanos, vai servir para trazer à tona discussões que outras gerações esconderam, vai servir para colocar o ser humano no centro e não apenas o lucro. Vai servir para lembrar que a produtividade sem propósito é esgotamento bonito. Eles vão nos fazer rever tudo, modelos de liderança, educação, trabalho, relacionamentos. E sim, esse processo será desconfortável para muitos, mas desconforto também é crescimento. Toda revolução começa assim, com estranhamento, resistência e transformação. Então a pergunta talvez devesse ser outra. Estamos prontos para o que a geração Z tem a oferecer? Porque eles já começaram, e o mundo, querendo ou não, está mudando com eles. Estamos diante de uma das transições mais profundas do nosso tempo. O mundo mudou, as regras mudam, e agora um novo grupo está assumindo seu lugar na história. Muitos tentam roubá-los, chamam de preguiçosos, imediatistas, distraídos. Dizem que não aguentam pressão, que vivem no mundo da internet e que não respeitam hierarquia, mas poucos param para enxergar além da superfície. A verdade é que a geração Z não está perdida, ela só não quer mais ser conduzida por líderes que vivem no automático, que lideram com base no medo, que pedem obediência cega, mas não oferece visão, propósito ou verdade. Essa geração não quer chefes, quer líderes, pessoas que inspiram, que tenham coragem de ouvir, que mostrem o caminho, não com palavras decoradas, mas com atitudes coerentes. Essa geração que nasceu conectada, que aprendeu a questionar cedo, que foi exposta a informações, dores do mundo e realidades diversas, antes mesmo de entender o que significa a vida adulta. Eles cresceram vendo crise, polarizações e injustiças, e por isso eles desenvolveram um radar apurado para a falsidade. Eles identificam incoerência em segundos, testam seus líderes e só seguem quem passa por um filtro, verdade, conexão e propósito. Você quer ser um líder nessa geração? Então desaprenda. Desaprenda o modelo antigo de liderança, desaprenda o controle excessivo, o comando autoritário e a hierarquia engessada. Desaprenda a ideia de quem tem mais idade sempre sabe mais. Porque a geração Z vai te olhar nos olhos e perguntar: por que isso importa? Qual o propósito real disso? O que isso muda no mundo? E se você não tiver uma resposta honesta, eles vão embora sem cerimônia. Mas, se você tiver coragem de ouvir mais do que falar, de liderar com empatia antes de exigir performance, de valorizar o que eles são, não apenas o que entregam, de oferecer autonomia sem abandonar responsabilidade, de criar um ambiente onde se pode falhar, aprender e recomeçar. Então, prepare-se para ver o que essa geração é capaz de fazer. Porque a geração Z é a mais criativa, adaptável e sensível que já surgiu. Eles pensam fora da caixa. Na verdade, eles nem reconhecem a caixa. Eles enxergam a oportunidade onde muitos só veem problemas. Eles têm um senso de justiça social, ambiental e emocional que podem transformar empresas, comunidades, o mercado e o mundo. E a grande pergunta que deve ser feita não é como domar essa geração, mas sim despertar o melhor dela. E isso não vem de fórmulas prontas. Vem com presença, com vulnerabilidade, com escuta. Você quer ser um líder relevante nos próximos anos? Então, se torne alguém que inspira confiança. Alguém que se importa de verdade, que cria pontes em vez de muros. Porque a geração Z, eles não seguem títulos. Eles seguem pessoas, pessoas que vivem o que pregam. Pessoas que lideram com o coração e com a mente. Portanto, liderar a geração Z é um convite. Um convite para evoluir como ser humano. Um convite para deixar de ser chefe e se tornar um mentor, um guia e uma inspiração. Isso fez sentido para você? Se isso fez sentido para você, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. E antes de você ir, eu vou deixar esse vídeo aqui como recomendação que vai te interessar bastante. Um forte abraço e até a próxima!